Venha visitar Porcolândia 1914, na Rua Caraíbas 32, Perdizes, a 50 metros do Allianz Parque. Visite o site porcolândia1914.com.br. Siga @Porcolândia 1914 nas redes sociais e participe de promoções e sorteios. E aí é por desconhecimento, tá? Que é a questão da sociedade anônima do futebol, né? Quando é que para mim é um processo meio que irreversível. Eu acho que no fim das contas vai acabar acontecendo com todo mundo. A questão é quando e como nós queremos que este processo aconteça em relação ao Palmeiras. Nós temos uma série de colegas que são estudiosos do assunto, né? Que certamente têm condições de comentar a respeito. Mas isso daí não foge da linha do que vocês colocaram agora. Nós termos uma outra entidade, né? O Palmeiras Futebol, digamos assim, gerida por profissionais e eventualmente privatizada, né? Deixando de fazer parte de uma associação. Basicamente isso. Boa, muito bom. Antes da próxima pergunta para você, e aí, cara, eu acho que a gente precisa fazer uma outra live que a gente faz de terça-feira, pode ser num outro dia, até para a gente não misturar com o jogo, porque o assunto é muito bom, muito interessante, tem muita pergunta aqui. Vamos tentar agilizar para não ficar muito tarde para todos. Se vocês fizerem horários assim mais avançados, como o de hoje, a partir de 20h30, etc., para mim, em função da minha atividade profissional e do fato de eu me deslocar muito, né? Aqui, basicamente, no eixo da Fernão Dias, Bragança Paulista, sul de Minas Extrema, etc., às vezes os meus horários ficam meio complicados. Se vocês marcarem a partir de 8h30 qualquer data, vocês me avisando com antecedência, eu me programo, tá bom? Não se preocupa, nossas lives são às 9h15 da noite, aí a gente vai até 11h15, 11h30 da noite. Excelente. Assim, e assim, todo mundo é engenheiro aqui também, menos o Edu, que fugiu da casinha, mas nós somos tudo engenheiro também. Vamos todo mundo trabalhar no dia seguinte. Ô, Reginho, eu acho que, sabe o que a gente pode fazer? Não nessa próxima terça, mas na outra tem jogo da seleção. Aí vai ter aquele ato, né, de jogo, né? Sim. Podia já combinar com ele e fazer um especial. Seria a perfeito. gente volta ao assunto, né? Porque refalar tudo aí também a gente vai punir o pessoal que está acompanhando a gente hoje, né? Mas a gente voltar e falar muito mais aí sobre esse assunto que eu, por exemplo, tenho mais umas 4 perguntas aqui, mas não vou falar, porque senão... Tem um monte de perguntas, tem mais umas 3, 4 aqui para você responder. Tem uma que está na tela do Júnior, né? Júnior Largo. Pacaembu não vai ser concorrente do Allianz em muitos tipos de eventos? Não a gente tem que partir da seguinte premissa. Não, a gente tem que partir da seguinte premissa. Quem assumiu... Eu entendo que lá o processo é de uma concessão, né? O bem ele continua sendo público, eu estou falando até onde eu sei, né? Não houve uma privatização, uma venda do estádio, de toda aquela área do complexo esportivo do Pacaembu. Então, eu entendo que se trata de uma concessão que está sendo explorada por uma entidade privada que certamente, para fazer o negócio lucrativo, não vai poder se restringir a alugar o Pacaembu para jogos de futebol. Ainda mais sendo que Palmeiras, Corinthians, São Paulo têm os seus próprios estádios, tá certo? Quem eventualmente se interessaria pelo negócio, e eu já ouvi várias vezes, é o Santos, tá? Sim. Até porque eles levam mais público quando jogam em São Paulo do que lá na Vila Belmiro, por restrição de capacidade. Ou seja, isso daí é pouco para você pagar o investimento e ainda gerar resultado. Então, muito provavelmente, essa nova empresa, que eu nem sei quem eles devem entrar agressivos também no sentido de arregimentar shows e levar lá para o Pacaembu. Então, vai ser concorrente? Sem dúvida nenhuma. Até pela localização do Pacaembu, né? O que é diferente. Eu brincava com os meus colegas aí corintianos, eu falava o seguinte: o estádio de vocês só serve para 2 tipos de espetáculo: rodeio ou show sertanejo, para mais nada. Brincadeira, né? Claro.
Mas é a realidade. O que a gente vê de evento lá? Praticamente não tem, né? E isso em função do quê? Da localização que não ajuda, né? É isso daí. O Galassi, eles têm um problema no Pacaembu, que é a restrição de barulho, cara. A prefeitura a associação de moradores é muito forte. Se eu não me engano, chama Associação Viva Pacaembu, né? Eles são muito fortes nessa questão. Eu não sei como é que o assunto ele foi tratado ou está sendo tratado, até porque como é que uma empresa vai lá e vai investir para depois ser proibida de realizar determinados eventos? Esse tipo de situação a gente entende que tem que ser resolvida com antecedência em relação ao investimento, né? Tá com uma cara de ser uma briga igual do Palmeiras. Parque, aí é que dá. O próprio caso do Allianz Parque, a gente também, ao longo do tempo, nós fomos acompanhando determinadas situações, porque em relação ao estádio do Morumbi tinha muita reclamação da vizinhança, inclusive entidades, né, de moradores lá da região, que eram bastante atuantes, né, e que se mobilizavam em relação a inibir determinados projetos lá que envolviam o estádio e o clube. E o próprio Allianz Parque, a gente já viu também algumas mobilizações dos moradores do entorno, porque quer queira, quer não queira, acaba atrapalhando a vida, né, digamos, do cidadão comum. Um dia de jogo, né, lotado como ontem, ruas todas interditadas, o barulho do jogo é fichinha perto da intensidade sonora de um show musical, né? Mas a gente sabia também que a gente poderia enfrentar esse tipo de problema. O que eu sei é que o projeto do Allianz Parque ele foi realizado de forma a mitigar, diminuir, minimizar, não sei qual é o melhor termo para a gente usar, os impactos advindos deste tipo de evento. Né? Então a gente sabe que a arquitetura do Allianz Parque, muitas coisas foram feitas no sentido de, digamos, abafar o som, diminuir a intensidade sonora e causar menos transtorno para a vizinhança. Esse agora, é um lá outro no Pacaembu, problema. Não pode, porque é tombado pelo departamento, pelo histórico. Condefat, né? Isso, patrimônio histórico. Patrimônio histórico. Então, eles não podem construir nada na fachada do Pacaembu que possa, nenhuma cobertura, nada disso que possa influenciar na fachada do estádio, que possa inibir esse som. Então, eles vão ter problema lá. Quanto a isso, eles vão ter problema. Mas para todos os efeitos, essa seria uma situação que deveria ser avaliada antes de começarem a gastar. E pelo que eu sei, eu passo pouco por lá, mas o que eu vi de imagens mais recentes, basicamente já tinham destruído toda a parte de arquibancadas internas, né? Acho que eles iam reconstruir tudo, eles só aproveitariam mesmo a fachada que precisa ser conservada, né? Esse é o projeto. Que, por sinal, é muito bonita, né? Muito bonita. Inauguramos lá 6-2 contra o Curitiba em 1940. Isso. O Jaderson tem uma pergunta, mas eu vou responder essa por você. A W Torre pode colocar mais shows em propósito, tirando o Palmeiras de jogar em casa nos momentos decisivos? O problema das datas de show é que são marcados com 1 ano, 8, 9, 10 meses de antecedência, né? E sim, isso... como que a gente vai adivinhar se... não, mas eles estão marcando o show para final do campeonato, sei lá, para semifinal da Libertadores. A gente nem sabe, nem começou o ano, né? Quando isso foi alugado o estádio, a gente nem sabe se o Palmeiras vai estar na semifinal, a gente não sabe nem se a Conmebol vai cravar aquela data, né, com 10 meses de antecedência. Esse é o grande problema dos shows. É difícil a gente tentar pensar em prejudicar o Palmeiras com datas de shows, tendo que sair em jogos importantes, porque esses shows são marcados com muita antecedência. Reginho, muitas mas vezes... pode. Mas pode, eles podem. Igual aconteceu agora, eles podem. Por exemplo, aconteceu agora o show dessa moça que vem aqui, foi comprado agora, para novembro, o da Taylor Swift. Então, agora. Mas para novembro, né, cara? Não, tudo bem. 6 meses. Mas já saiu o calendário. O que ele quer dizer é o seguinte: pode. Se a Real Arenas quiser lá olhar quando o Palmeiras vai ter jogo decisivo e imaginar que pode fazer alguma coisa, pode. Não, eu acho que pode, mas eu acho que é difícil. Eu acho que não tem impeditivo. Por contrato. Eu acho que é difícil, porque você não tem a garantia que o Palmeiras vai estar lá e nem que o campeonato, que aquela data vai ser mantida, né? Os caras mudam as datas a toda hora no calendário da Sul-Americana e da CBF, né?
Pode falar, Galassi. Sem dúvida. Do ponto de vista contratual, eu posso afirmar para vocês... Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Sim, estamos te ouvindo. Estão me ouvindo? Sim. Parece que está falhando um pouquinho, né? Está ouvindo? Do ponto de vista contratual, não existe, de fato, nenhum tipo de restrição, tá? Então, é como se eles marcassem show para todos os dias do ano, a arena estaria indisponível. O que aconteceria? O Palmeiras teria que jogar em outra praça esportiva e a cláusula de penalidade é eles terem que pagar a multa equivalente a 50% da arrecadação bruta auferida na outra praça esportiva. Isso é a única coisa que está prevista no contrato, tá? Do ponto de vista, digamos, do relacionamento e dos interesses mútuos, seria um pouco de burrice deles também afastar o público palmeirense da sua própria arena, porque o negócio futebol, para eles, é importante também, né? Sim. Esse volume de pessoas que se dirigem à arena. E outra coisa, eles não vão ter shows para preencher todos os espaços. O que a gente estava procurando fazer na nossa época era, com a máxima antecedência possível, conhecer do lado deles o que existia de perspectiva de indisponibilidade da arena para fins do planejamento interno do Palmeiras e, ao mesmo tempo, submeter a eles o que nós tínhamos de projeção de realização de jogos do Palmeiras no Allianz Parque, para que eles também, com alguma antecedência, conseguissem se programar. Mas, como você bem colocou, Regis, são eventos que são marcados, às vezes, com um ano e meio de antecedência, e não dá para saber o que vai ter de jogo do Palmeiras naquele intervalo de tempo, né? Ainda mais com as tabelas dos nossos campeonatos tão voláteis como elas de fato são, para atender os interesses da empresa de televisão, né? Das TVs, das transmissoras, das empresas que detêm os direitos, né, de transmissão. Então, você vê que vira e mexe, muda a data, muda o horário de jogo, tudo para atender interesses, digamos, econômicos dessas empresas. É difícil você conciliar tudo. Então, só para a gente encerrar esse assunto se pode alugar, então a Leila meio que foi malandra também conseguindo o Morumbi para poder fazer o jogo, porque no Morumbi a extensão de você ter... Cabe mais gente, a renda do Palmeiras contra o Cerro Porteño foi quase 4 milhões de reais, se eu não me engano. Só aí então, 2 milhões, 2 milhões pagar mais. Que eles teriam que pagar. E você imagina que dificilmente, eu não sei quanto que custa para alugar um show lá no Allianz, mas não deve ser 2 milhões por noite. Não, muito mais, tá maluco. Eu não sei quanto que é. Não, eu não sei não. Eu não sei, menos. Eu acho que é menos. Eu acredito que deve ser menos à noite para você se alugar para um show. Eu também acho que, digamos, a diária não chega a isso, não. Ou seja, a multa acaba sendo um fator de inibição. Né? Isso, eu acho que tem esse apoio. Porque se o Palmeiras começar a mandar todo jogo no Morumbi por 50 mil pessoas lá, a W Torre não vai compensar um show que ela fizer lá. Ela vai pegar o dinheiro do show e dar pro Palmeiras. Pô. Lembrando, né, que o Palmeiras não tá pagando nada para jogar no Morumbi, né? O Palmeiras fez um acordo lá, isso aí maluquice com o São Paulo, e o Palmeiras não tá pagando nada, né? Então... Na verdade, nós desconhecemos os termos desse acordo, né? Obscuro esse acordo aí, né? Também existem razões históricas, que vocês bem conhecem, tá certo? Que nos afastariam, ou já nos afastaram de jogar lá, pelo menos desde 2007, 2008 para frente, acho que a gente não jogava mais lá, né? Pelo que eu me lembro, mais ou menos. Pelos fatores históricos, digamos assim. E tem outra questão, que não é simplesmente o Palmeiras ir jogar lá, que tradicionalmente é um estádio que vivia de aluguel, né? Durante décadas e décadas. Né? Mas o fato de eles virem jogar aqui. Por quê? Esse é o pior, porque o entorno lá não tem nada. O nosso entorno, ele é temático. Você sai lá do estádio, você dá de cara com restaurantes, lanchonetes, loja de material esportivo. É temático, é Palmeiras. Entendeu? 2 quadras para cima lá da Caraíbas, da Diana também, são áreas temáticas do Palmeiras. Então, era natural que acontecesse algum tipo de problema. E a gente até procurou alertar a direção sobre esse aspecto, né?
como muitas vezes decisões são tomadas sem levar em consideração todos os fatores, aí acabou se optando aí por um negócio que eu confesso para vocês, nós desconhecemos os termos, tá? Talvez um ou outro conselheiro próximo da gestão tenha acesso a esse tipo de informação. Nós não temos. O Júnior Lago está falando aqui que ele ouviu alguém falando que o aluguel é de 1 milhão ali, ó. Mas o bar do Allianz também, esses artistas se deixam porque devem roubar uma renda expressiva num show. Então, se for isso mesmo, e o que eu falo, Ronaldo, aqui, ó, essa questão da metade da bilheteria, que ninguém sabia, nunca ouvi ninguém falando sobre isso, que eles têm que pagar metade da renda bruta do Palmeiras fora, quando joga fora. Então seria bom. O problema é que eles não pagam. Se a gente, vamos lá, essa pergunta aí eu consigo responder, tá? Baseado, obviamente, nas informações que a gente tinha lá na origem. O contrato com a Allianz, do naming right, ele foi assinado por 20 anos, isso daí lá atrás, tá? Um valor de 280 milhões de reais. Se você dividir por 20 anos, daria 14 milhões por ano, tá? Então, esses são os números efetivos, obviamente, data da assinatura do contrato. Se eu não me engano, o contrato com a Allianz, ele foi assinado em 2013, tá? Então, eu quero crer que, como a Arena só foi inaugurada a partir de novembro de 14, que a validade deste contrato seja contada, né? O prazo dele seja contado a partir também da inauguração da Arena. Então, essa é a informação que eu tenho, tá? Contrato de 20 anos, 280 milhões, 14 milhões por ano, obviamente, sofrendo reajustes anuais. Entendi. E só para rememorar, o naming rights é classificado como uma receita patrimonial, igual camarote e 10 mil cadeiras especiais. Isso daí significa que, para o Palmeiras, eles teriam que começar repassando 5% nos 5 primeiros anos, atualmente deveriam estar repassando 10% e, subsequentemente, 15%, 20% e 25%. Maravilha. Tem uma pergunta aqui do Marco Aurélio Toso, aqui, ó. Se a W Torre deve 127 milhões, existe uma perspectiva de quanto a W Torre já faturou nesses 10 anos? Já pagou o investimento deles no estádio? Você tem mais ou menos esse número? Como eu disse para vocês lá no... Não, como eu disse para vocês no início, né? Os 127 milhões é o número que está sendo divulgado como sendo o valor da ação judicial que o Palmeiras ingressou, né? Contra a W Torre para receber. Então, eu quero crer que esses 127 milhões englobem os percentuais que eles têm que repassar, segundo aquilo que a gente já conversou, já foi explicado, as multas, as penalidades por indisponibilidade da Arena, e eu quero crer também que já estejam descontados os valores que o Palmeiras deveria a eles por conta das despesas dos dias de jogos. Quero crer, mas não consigo afirmar. Tá, Isso com relação aos 127 milhões. Agora, perspectiva de quanto já faturou, se já pagou o investimento, etc., obviamente nós nunca tivemos acesso às informações da construtora, né? Eu não sei se Real Arenas, que é a empresa que eles criaram para fazer a gestão do negócio, se ela é obrigada a divulgar as demonstrações financeiras delas, balanço, demonstrativo de resultado do exercício, etc. O que eu posso garantir para vocês é que na época da arbitragem, nós fomos atrás de tanta documentação e tantos detalhes que nós levantamos o relatório da administração da Real Arenas e nós utilizamos o próprio documento produzido por eles no processo de arbitragem. Porque lá nas notas explicativas das demonstrações financeiras e do relatório da administração, lá eles declaravam também que eles podiam explorar 10 mil cadeiras. Mas fazendo uma conta de padaria aí, é bem simples aqui, desde que ele botou essa pergunta, deve estar dando... É que eu não sei o número exato de shows e tudo mais, mas deve estar dando por base entre 900 milhões e 1 bilhão, já que eles estão
que eles já teriam tido de receita? Sim. Bem próximo disso, e já teria pago o investimento no Allianz, né? Eles não gastaram tudo isso lá, né? Eu, na verdade, nunca fiz essa conta, tá? Com relação ao investimento, a preço de custo, eu quero crer que eles passaram essa informação para o Palmeiras, porque o Palmeiras era obrigado, nas suas demonstrações financeiras, né, a reconhecer este valor no item investimentos do ativo fixo, né? Então, muito provavelmente, o Palmeiras deve ter solicitado a eles quais foram os valores a preço de custo para que o Palmeiras pudesse contabilizar no balanço deles, no balanço do Palmeiras.